Maravilha, então. Bora resolver exercício aí. O Adrian pediu para a gente resolver o 27. O 27 da lista de vetores, ele fala para escrever um programa para ler um vetor AH de dimensão e com elementos fornecidos pelo usuário, que a dimensão seja maior ou igual a 25. A gente precisa ter uma quantidade aí, pelo menos, eu estou jogando 5 vezes maior que o segundo vetor, justamente para ter a probabilidade de poder ter repetição, né? Criar outro vetor, o AI agora, de 2 a 5. Então, ele pode ter um mínimo, tamanho mínimo de 2, tamanho máximo de 5, gerando os elementos. Verificar se o vetor AI está contido dentro do vetor AH. Caso não esteja contido, dar uma mensagem de erro. Caso esteja, informar a posição inicial do vetor AH. Esse exercício é exatamente igual ao exercício da lista de strings que fala da Ana e Mariana gostam de banana, e a gente tem que procurar Ana dentro da frase e a gente encontra um total de 4 vezes. É a mesma coisa. Literalmente é a mesma coisa. Então é o mesmo processo. Então vamos começar a resolver esse cara daqui. Essa aqui é a lista 8, exercício 27, né? Lista 8, exercício 27. É a lista de laços, suítes, arrays. Tá lá. Bora resolver esse cara, né? Tá. Limpar aqui. Beleza. Lista 8, exercício 27. A gente vai fazer a leitura agora de algumas coisas. Ele pede para criar 2 vetores. A gente vai ter um vetor AH e um AI. E aí tem algumas limitações que são passadas, né? O vetor AH ele tem que ter pelo menos tamanho 25. Ele não pode ser menor que 25. Eu poderia entrar com isso daqui na mão, né? Entrar com esses valores na mão, acho que só que digitar 25 valores, você tá ligado que eu não vou fazer, né? É ruim, hein? Não vou. O AI é de mínimo, tamanho mínimo 2, tamanho máximo 5. Também não vou fazer, né? É óbvio que não. Então vamos fazer geração aleatória, né? Vamos ver aqui, a gente vai gerar o tamanho do AH. O AH, eu vou fazer aqui geração aleatória para a gente ter essa facilidade, né? Math.random é o método. Esse cara, eu vou pedir para ele gerar aleatório de 100 elementos. Sei lá, pode ficar grande, mas vamos testar, de 100. Só que quando ele gerar 1, e por acaso ele vai ser de 0 a 99, né? O tamanho pode ser de 0 a 99. Eu vou querer que esse tamanho de 0 a 99 seja mais 25, porque eu quero que seja 25, né, o final. Então, eu vou colocar aqui mais 25, menor 25. Então, esse cara daqui vai ser o tamanho do H. Int tamanho AH. É isso daqui. Só para não ficar tão grandão aqui, né? Igual a new int do tamanho de AH. E agora, para gerar o AI, eu quero que possa ser tamanho 2, tamanho 3, tamanho 4, tamanho 5. Então, tem 4 possibilidades. Então, pode ser 2, 3, 4 ou 5. De 2 a 5, 4 possibilidades. Ou seja, eu preciso ter 4 possibilidades aqui. Só que o primeiro, eu quero que seja 2. Então, se sair 0, eu quero 2. Então, esse aqui é o AI. O AI, então,
vai ser igual a um novo int de tamanho de AI. Olha lá, beleza. Então, a gente gerou tanto o AH e o AI. Agora, eu vou fazer o quê? Vou gerar os elementos desses vetores, né? For. E, obviamente, eu vou gerar aleatório também, né? Que eu, não... eu quero que seja aleatório para facilitar a minha vida. Int i começando em 0 e menor que o tamanho de AH. Poderia ser AH.length, tanto faz, né? As duas variáveis refletem a mesma coisa. E aí eu vou falar que o AH na posição de i vai ser igual a, abre parênteses, int, abre parênteses, ponto e vírgula, math.random. E aí vem um problema, né? Se eu fizer uma geração aleatória muito grande, eu não vou ter probabilidade de repetição. Então, eu vou pedir para ele gerar no máximo 10 elementos. Então, vamos testar com 10 aí para a gente ver se vai dar certo. Ele vai gerar isso daqui. Para que a gente já possa ver esses valores gerados, eu vou imprimir. Então, eu vou fazer aqui uma impressão. System.out.print. E aí eu vou imprimir aqui AH. E aí eu vou colocar lá os elementos. Eu quero que ele imprima system.out.print. Eu quero que ele imprima o AH na posição de i mais um espaço. Vou colocar um espacinho aqui depois. Terminando isso daí, vou pular de linha para ele mudar aqui de linha e ficar tudo organizado, né? Então, fazer um print ln e ainda vou insistir em pular mais uma linha para separar. Ele vai pular para a linha de baixo, dá mais um espacinho. E aí eu vou fazer a geração agora também do AI, só para a gente ter os valores e a gente poder ver os vetores, né? Então agora a gente vai começar aqui a impressão do AI. Tamanho de AI. Aí o AI também tem que estar na mesma faixa de valores, porque se não tiver na mesma faixa de valores, não vai fazer sentido nenhum, né? Ele nunca vai conseguir estar contido. E aí a gente gerou e mostrou os valores aleatórios, só para ter essa geração, né? Compilou, rodou. Aí, ó que bonitinho. Ficou legal, hein? Olha lá, ele gerou aqui um aleatoriamente tamanho 2, aí eu queria ver se tem 3 e 7. Não tem 3 e 7. Não tem 3 e 7. Na sequência, não tem 3 e 7. Eu tenho aqui 3, depois seguido de 3, depois um 3 seguido de 0. Mais um 3 seguido de 7 eu não tenho. Então, eu daria erro. É isso que eu quero que informe. Eu quero ver se esse vetor menor ele se encontra dentro desse vetor maior. Então, é isso que eu gostaria de ver. Como que eu posso verificar isso daí, né? Então, eu tenho que fazer um teste da seguinte forma. Deixa eu gerar de novo isso aqui para a gente poder ver. Nossa, agora foi grande. Esse tem um menor. Grande. Acho que ficou legal. Agora, vamos ver. Se eu pegar aqui na primeira posição, eu vou pegar, e se eu tivesse que comparar, se aqui fosse 1, depois 9, 9 e o 3, eu teria que comparar essas 4 posições. Mas eu só posso comparar até essa daqui. Então, eu tenho que fazer aquele esquema. Eu tenho que ir da posição 0, eu vou ter que ir até essa última posição daqui. Essa posição é exatamente o tamanho do AH menos o tamanho do AI. Então, eu não posso passar por todo mundo para testar. E mesmo assim, se eu fosse fazer o teste, se eu começasse a verificar e eu encontrasse aqui, por exemplo, 1, 9, 9, ele achou? Não, porque falta o 3, ia faltar de qualquer forma. Então, já vou matar a pau isso daí. Vou fazer esse laço daqui também para a gente ter essa comparação. Então, eu vou precisar fazer um laço que vai exatamente
do tamanho do AH, H maiúsculo, menos o tamanho do AI. Só que ele tem que ir até. Que lembra que a gente colocou um igual lá no outro exercício? Esse aqui vai fazer a mesma coisa. A gente vai ter que fazer isso daqui. Dessa maneira, eu vou passar por todos os elementos comparando. Para cada elemento que eu colocar aqui, eu tenho que andar 4 para frente para ver. Que é exatamente, ou 4, né? Eu tenho que andar exatamente o tamanho do AI para frente para ver se eles são iguais. Então, para começar, para a gente fazer esse esquema daqui, eu vou fazer da seguinte forma. Vou imaginar da seguinte forma essa estrutura. Se o elemento que eu estou apontando do AH de índice I, não me importa qual, qualquer uma das posições, se ele for igual ao AI na primeira posição, aí sim eu vou começar a fazer alguma coisa, porque senão não vai ter sentido, né? Para que eu vou testar todos? Eu venho aqui e testo a primeira posição. Se a primeira posição é igual, aí eu entro para testar todas, né? Eu já sei que a primeira é igual. Show de bola! Se eu sei isso daqui, eu consigo fazer uma comparação agora bem tranquila. Como que eu vou ter que fazer uma comparação? Eu tenho que manter um true, né? Eu tenho que manter uma condição verdadeira ou contar igualdade. Vamos fazer aqui, por exemplo, eu tenho que contar 4 iguais. Se o tamanho do menor, que é o AI, ele for 4, eu tenho que contar 4 iguais. Se ele for 2, eu tenho que contar 2 iguais. Se for 5, ele tem que contar 5 iguais. Então, é isso que ele vai ter que fazer. Então, o que, que acontece? Eu vou criar uma variável inteira para me ajudar aqui. Ô, louco! Como veio parar aqui, filho? Int contador. Que eu quero contar. Então, contador começando em 0. Meu contador começou em 0. Ele entrou dentro desse processo. Você concorda que o contador aqui, ele já contou 1? Já tem 1. Já tem 1 aqui contado. Porque quando ele entra aqui, quer dizer que esse cara é igual ao primeiro do outro. Então, do maior, um elemento que eu estou apontando do maior é igual ao primeiro elemento do menor. Já contei 1. A partir desse momento, eu vou fazer um laço. Então, vamos fazer um laço aqui. E o laço eu vou fazer do menor. Int, vou chamar de J, começando em 0. E aí eu vou começar em 0? Pô, eu já contei o 0, eu não preciso. Vou começar em 1, vou pular esse cara, 1. Então eu pulei o 0 porque eu já contei ele, né? 1. E aí eu vou fazer J menor que tamanho do AI, né? Que é o vetor menor. J mais mais. Beleza. O que acontece nesse momento? Eu quero comparar se as outras posições são iguais. Eu tenho certeza que, pela minha limitação de tamanho, ele não tem somente 1, ele tem que ter pelo menos 2. Então, a gente disse aqui, ó, tem que ter pelo menos 2 caracteres, tem que ter 2 elementos, esse array menor. Então, eu preciso ter um segundo para comparação aqui. E aí, o que eu vou fazer? Eu tenho que fazer a comparação if alguma coisa. E aí, eu vou comparar se o vetor apontado, né, o vetor H apontado pelo I, que é aquele 1 que eu estava, se ele é igual ao vetor apontado pelo AI apontado pelo J. Só que o que acontece aqui? Eu estou indo da posição 1, 2, 3, até a qual for. Esse cara daqui, eu também tenho que incrementar. Então, é I mais J. Por quê? Porque eu tenho que andar também nele, né? E eu não estou andando no I. O I não pode ser mexido por enquanto. Eu quero comparar esse cara. Se isso daqui for verdadeiro, eu vou fazer contador, mais. Contei, se for igual, contador mais. E ele vai passar por esse processo daqui. Terminou esse laço, eu tenho que ter a certeza que o meu contador, que ele chegou ao tamanho do AI.
Se ele chegou ao tamanho do AI, quer dizer que eu contei exatamente a quantidade que eu precisava. Ou seja, se eu tenho um vetor de 2, eu contei 2. Se eu tenho um vetor de 3, eu contei 3 e assim por diante. Então, a contagem é essa, né? Na minha cabeça faria sentido. Então, eu tenho que verificar se o meu contador for igual ao tamanho de AI, quer dizer, então, que vetor AI está está contido no vetor AH. A partir da posição, e aí eu vou indicar aqui a posição. E aí, qual que é a posição? Gente, até agora, a gente está aqui, ó, dentro do laço do I, né? Então, da posição de I. Então, eu vou poder ver aqui, ó, posição I. Opa, I. Beleza. Feito isso daí, ele passou, né? Passou aqui, ele vai voltar. Quando ele volta, se ele achar o contador zero de novo, ele faz. Beleza, tá aqui. Esse processo, do jeito que tá, ele resolve tanto 27 como 28. Então, compilou, espero eu que dê certo, roda. Não. Tá certo? Roda. Não. Roda. Não. Roda. Não. Roda. Não. Deixa eu fechar aqui que eu tô deixando a aba aberta, né? Roda. Não. Roda. Não. Vou ter que aumentar o tamanho e diminuir a aleatoriedade. Então, vamos aumentar o tamanho, porque senão ele não vai encontrar. Eu vou colocar aqui, pode ser 200. Tá aqui. Só que eu vou diminuir aqui para 5. Para aumentar a probabilidade dele achar. Só para a gente aumentar as probabilidades, senão a gente vai executar milhares e milhares de vezes, né? Até ele chegar numa. Aí, ó, que legal, achou. Então, beleza, já está aqui, ele achou. Vou colocar esse cara logo depois, só para ficar aqui organizadinho. Ele imprimiu esse cara daqui. Depois eu vou colocar mais um /N, só para pular de linha. Só para ter uma pulada de linha, né? Então, só para ver, ele está imprimindo ali, mas é só isso. Rodou, ele não achou. Rodou, ele não achou. Rodou, ele não achou. Rodou, não achou. Rodou, não achou. Rodou, não achou. E ele se perdeu em algum momento ou eu cliquei antes, né? Não, foi eu cliquei antes. Deixa eu ver. A probabilidade é baixa pra caramba de encontrar. Principalmente aleatório, né? Vou diminuir a aleatoriedade mais. Opa, olha que idiotice minha. Eu mudei um, mas não mudei o outro. Por causa disso. Lerdo. Ah lá. Agora deu certo. Ele tem aqui o vetor AH e ele encontrou o 302 a partir da posição 162. Putz grila. 162. Eu deveria imprimir o tamanho do array para poder saber, né? Eu não sei quanto tá. Vamos ver. 30 301. Não, é 302, né? Sei lá, tá aí. Confia no pai que tá certo. Eu não vou contar todos os elementos, não, Lu. Não, tinha achado? Parabéns. Tinha. Eu não. Tava na quarta linha. Pô, aí agora ficou mais fácil, ó. 3-3. Ele achou. Olha só a coincidência. O 3-3 ele achou na posição 33. Ó, aqui, ó. 33 tá aqui. Depois ele achou 91. Olha, ele achou aqui. Aí ele deve achar aqui.
Olha lá, esse aqui é o 105, né? 105, 106. Ele achou, viu? Ó, e o outro aqui, ó. Ele responde exatamente o último exercício, não 28, mas não 27, né? Mas o 28. Esse aqui responde até o 28. Ele já faz, que ele tinha falado para fazer de uma só, né? Achar uma ocorrência. Do jeito que a gente montou, ele já acha todas as ocorrências. Tá feito. Então, o mesmo exercício respondido para os dois, né? Bem legal, né? Para você verificar se está contido no array. E aí, gostaram desse? Esse aqui é mais trabalhoso e tem aqui, porque eu gerei aleatório, tem uma questão de aleatoriedade, ela pode ser uma faca de dois gumes, né? Ela pode ser muito legal para facilitar a vida, mas ela pode gerar algumas dificuldades justamente por causa de ser aleatório, de você não ter controle sobre, né? Então, por isso que eu diminuí lá os tamanhos. Aí esse aqui achou uma vez só, mas legal que achou. E aí, diminuindo lá, funcionou. Belezinha. 0,20 na posição 56. 0, não. 2, 0. Aqui, ó. Achou. Muito show, né? Fica legalzinho esse esquema. Eu, pessoalmente, eu curto, né? Eu sou... Não dá nem para falar nada. Eu tenho esse prazer de ver essas coisas funcionando assim. Não sei porque eu gosto pra caramba. E aí facilita muito a minha vida. Eu ainda, para ficar mais fácil de identificar, eu ainda poderia quebrar isso daqui, sei lá. Como são só números de 0 a 9, acho que eu coloquei 0 a 5, 0 a 4 agora, né? Não tem nenhum 5. De 0 a 4, daria para a gente quebrar isso daqui em linhas para ficar mais fácil a contagem, né? Então, para poder organizar. Vou colocar aqui, ó, por exemplo, fazer um print ln só para ficar mais fácil da gente visualizar, né? Vamos fazer aqui, ele imprime o elemento. If se o i porcentagem 20 for igual a zero, eu vou fazer aqui um pular de linha. Só para ficar mais organizado a visualização. É só para ficar mais fácil de ver, ó lá. Aí eu acho que fica mais fácil de ver se eu não estou enganado. Aqui deu errado. 20, tá certo. Ele vai contar um errado. Mas 29 deve estar aqui, ó. 4, 0, ó. 4, 0. Tá aqui. 4, 0. Dá para ter uma noção mais fácil, né? Ajuda. E aí dá para procurar e fica mais interessante. 4, 0, o outro tá aqui. Tem um outro aqui, tem um aqui. Então tem várias ocorrências. Dá para fazer alguma coisa desse tipo de quebrar a linha, né? Mas não era o objetivo, né? Só para ficar aí bonitinho. Esse daqui resolve tanto um como o outro. Então, já tem os dois resolvidos. Nesse caso, fechamos esses dois aqui. Tanto esse como esse. Os dois foram resolvidos, né? Há alguma dúvida a mais que vocês gostariam de perguntar, ver?